Olá, aventureiros! Temos uma verdadeira mistura de Cavaleiros do Zodíaco com Mortal Kombat que estreou agora no Netflix. Eu estou falando de Record of Ragnarok! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E, primeiro, acima de tudo, o seriado ele é feito pela mesma equipe que fez os seriados Hellsing. Então, para quem gosta de uma animação bem fluida, envolvendo alta sanguinolência, você vê que a equipe já tem experiência na trama. Além disso, eles também fizeram uma série chamada Zodiac War, onde tínhamos 12 representantes dos 12 signos do Zodíaco chinês lutando entre si dentro de um grande torneio. Esse seriado, o Zodiac War, está disponível completo, de graça, inclusive no Crunchyroll, né? E já mostra que dentro dessa temática, inclusive, de grande guerra mitológica, eles já tinham inclusive trabalhado e tido uma certa experiência. E o que acontece agora, novamente o estúdio volta adaptando um mangá que inclusive ainda está em produção no Japão e que até o final do ano deve pegar e começar a ser lançado no Brasil. E que qual é a trama? Lembrando que se você gostar do vídeo, aproveite para dar aquele like, compartilhar com os amigos e inscrever-se no canal para conhecer as novidades, galera. Primeiramente, Record of Ragnarok tem um grande concílio de deuses de todas as religiões e mitos do planeta e que decide esse concílio eliminar a humanidade, porque a humanidade deu muito problema, não tem mais jeito. Só que as Valquírias, que são um grupo de semideusas, eles interferem no meio do concílio e usam uma regra específica da legislação que rege as divindades para dar uma última chance aos humanos. Um grande torneio cósmico chamado Ragnarok, no qual seriam 13 humanos escolhidos das mais diversas eras da humanidade. Então suas almas seriam trazidas de volta pelas Valquírias para lutar num grande torneio contra 13 escolhidos dos deuses. E nesse grande combate de divindades, né, a gente tem 3 grandes combates que envolvem justamente essa temporada atual que está no Netflix, dos 13 que vão pegar e ocorrer ao longo das séries e das possíveis continuações. Sendo que uma coisa muito interessante é que em cada combate a gente vai vendo as histórias pessoais de cada uma desses escolhidos da humanidade, assim como cada uma dessas divindades. Então temos 2 camadas. Em primeiro lugar, se você já conhece mitologia, você tem a diversão de ver como eles adaptaram essas histórias para se conectarem em tão diversas, para se conectarem em um todo que faça sentido, né? Além do fato de ter no meio da plateia tanto as almas de humanos de diversas as fases da história da humanidade, né? Quanto de diversas lendas, quanto várias divindades, né? Então você tem aquela caça vendo do tipo, aqui tem o Mozart, nossa, aqui tem o Cthulhu, nossa, aqui tem o Rei Macaco. Então fica aquela diversãozinha, mais ou menos o mesmo estilo que tinha um pouco no anime Sangue de Zeus, né? Quando você ficava caçando no fundo quais divindades estavam lá, sem ninguém pegar e comentar exatamente como é que era. E a segunda camada é que se você nunca viu quase nada de mitologia, também você vai pegar e poder absorver tranquilo o material. Já como eu disse, eles vão criando, elaborando uma história própria, criando uma mitologia própria para deixar tudo unificado, bonitinho, explicando o passado de cada personagem e a origem dos seus poderes, né, e das suas habilidades especiais, né, e que pode ser uma grande motivação para o pessoal pegar e ir atrás justamente desses conhecimentos. Já que, por exemplo, por causa da minha paixão por Cavaleiros do Zodíaco na infância, que depois eu peguei e cheguei a fazer inclusive um curso sobre teatro grego, mergulhando de vez no universo tanto da história quanto da mitologia da Grécia Antiga. Prosseguindo então, logo no primeiro combate nós temos a versão do Thor que eles criam, né, com sua própria interpretação da história do Mjolnir, do martelo mágico, né, e é uma coisa interessante que eles botam um pouco as lendas originais do início, os fatos que teoricamente aconteceram e depois, na verdade, o que realmente aconteceu e que inspiraram essas lendas. E a mesma coisa acontece com o guerreiro Lubu, que está do lado da humanidade. Que, para quem não conhece, a China, há mais de 1000 anos atrás, ela era um conjunto de reinos com 3 grandes reinos principais, né, vivendo um período turbulento de guerras, no qual temos várias lendas de heróis capazes de pegar e derrotar exércitos inteiros, até que esses heróis finalmente pegaram e acabaram unificando a China toda, na época do primeiro grande imperador da China. Sendo que as histórias e lendas desse período
período é que justamente inspiram a linha de games Dynasty Warriors. E o Lu Bu seria o guerreiro escolhido por ser, dentre os grandes guerreiros dessa época, o mais poderoso em nível de combate pessoal e força pura. E o Thor escolhido justamente por ser justamente o maior guerreiro entre os deuses nórdicos, né, o grande campeão contra o lutador dos gigantes de gelo, né, que muita gente vai conhecer inclusive as versões contadas nos filmes da Marvel do Thor, né. Então não se espantem com o visual meio estranho que vocês podem achar da musculatura e estrutura física dos deuses, porque eu creio que é para deixar bem específico de que você tem os humanos, enquanto os deuses são outro tipo de entidade, não são apenas humanos com superpoderes, mas seres com corpos físicos, biologia e estrutura extremamente distintos, com habilidades próprias, né, que são distintas da humanidade, né. Tanto que uma coisa bem interessante, a segundo grande combate é o de Adão contra Zeus. Então temos meio a origem da humanidade versão desse anime e da história do Adão, né? Ao mesmo tempo que temos a história do Zeus, né? E contando um pouquinho como ele pegou e virou o senhor de todos os outros deuses, inclusive de todas as outras mitologias que existem dentro do anime. Então meio que o grande senhor dos deuses contra o pai de toda a humanidade na história, né? E que, na minha opinião, é bem feitinho. As lutas são bem estruturadas, as estratégias de combate são bem colocadas e realmente você nunca sabe quem vai ser o grande campeão no final de cada combate. Tanto que eu preferi não ler os mangá pra pegar e não ter spoiler e curtir de boa as lutas e as histórias que são realmente cheias de reviravoltas. O anime não é aquela coisa lá profunda, mas é uma ótima diversão pra quem gosta de alguma coisa de combate. Ele é PG-16, então pode ficar tranquilo que a luta come solta lá dentro, né? E as coisas são bem elaboradas, não é apenas um festival de corpos se mexendo, trocando porrada, não. Nós temos estratégias, nós temos justificativas, nós temos o emocional de cada personagem ao longo de cada combate, à medida que ele vai, inclusive, recordando as coisas do que aconteceu no passado, tanto para criar novos golpes, quanto para poder pegar e, inclusive, conseguir forças para lutar, né? E mesmo tendo os traumas pessoais deles que são pegos e reciclados no meio do combate. Sendo que uma coisa muito divertida é que essa plateia que eu comentei pra vocês costuma interagir, então é muito divertido você ver os comentários dos deuses das diversas mitologias comentando entre si dos combates, assim como das pessoas das mais diversas fases da história, os humanos, as almas humanas e os deuses tretando ao longo do episódio, né? E vai o meu destaque justamente para Brunilda, que é a grande valquíria que está comandando todas as outras para pegar e organizar a parte dos humanos nesse combate, né? Você vai pouco a pouco tentando entender a estratégia que ela quer pegar e utilizar para vencer os deuses, né? E como alívio cômico, nós temos um narrador dos combates, assim como nós tínhamos normalmente em Dragon Ball um narrador, aqui nós temos, e no caso é o Heimdall, né? Que é o lendário deus da mitologia nórdica, que ele justamente vigiava o portão de entrada do mundo dos deuses, entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, né, que era a grande ponte arco-íris, e que faz todo sentido esse deus intermediário servir justamente para narrar as coisas com toda empolgação, né, tanto sendo os humanos em combate entrando, quanto os deuses em combate entrando, ele narrando com toda aquela força, as principais características de cada um dos personagens, né? Além disso, nós temos as meio que entradas triunfais de cada personagem, né? Que, diga-se de passagem, roubam a cena, criando todo aquele espetáculo só do personagem que tem pegando e entrando para se poder pegar e se posicionar perante a plateia, né? Com todo o show de luzes, etc. É realmente extremamente divertido. Então, para quem quer uma boa diversão para passar o tempo, né? E curte uma coisa de mitologia, fica a dica do Record of Ragnarok, né? Que, como eu disse, são 13 grandes combates e nessa primeira temporada nós temos 3 combates completos que são colocados dentro da história. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, comente aqui embaixo suas opiniões, compartilhe o vídeo com seus amigos para poderem pegar e entrar nesse debate aí. E até mais, galera!